amigos, companheiros de estrada, companheiro da doutrina espírita, que estamos nessa jornada em busca do conhecimento, do esclarecimento, em busca das mensagens do Cristo para colocá-las em nossa vida, para nos auxiliar na nossa caminhada, nos tornarmos pessoas melhores, verdadeiros cidadãos do mundo, por que não dizer do universo. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos oriente, nos conceda nesses instantes a paz, o bom discernimento, a boa vontade, a abertura, para que nós possamos raciocinar, pensar, meditar e tirar as nossas conclusões. Que Deus nos ilumine a todos. Que assim seja. Queridos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro de número 4. Esse livro fala sobre esperanças e consolações. No capítulo 2, ele trata de penas e gozos futuros. E hoje nós estamos aqui no terceiro item. Esse item fala da questão que diz respeito a nós mesmos, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. Estão aí entre as questões 963 e 964. Então esperamos que o Senhor nos oriente, nos auxilie naquilo que nós vamos hoje meditar a respeito da doutrina. Quando essa questão fala sobre recompensas e penas, vamos entender uma coisa, porque Deus é longânimo, Deus é todo amor, bondade, caridade e justiça. Então, quando fala aqui nesse item sobre penas e recompensas, na realidade, esse assunto de penas e recompensas não é que o Senhor está para nos oferecer benécias e o castigo, porque Deus não está aí para nos castigar e não nos dar gratuitamente, sem que nós tenhamos trabalhado para que nós pudéssemos alcançar patamares mais elevados espiritualmente falando. Então Kardec faz uma pergunta na 963, ele diz: se Deus ocupa pessoalmente, se ele se preocupa pessoalmente de cada homem, não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Pergunta muito bem colocada, que muitas vezes, muitos de nossos irmãos incrédulos, os umbeteiros às vezes, usam essa expressão que se Deus é tão grande, criou esse universo imenso, que nós sequer temos a condição de entender as dimensões do universo, das vidas que existem, não só no nosso planeta, mas em todo esse universo. Se Deus é tão grandioso nos detalhes das plantas, do funcionamento dos nossos órgãos físicos, dos micro-organismos, no cosmo, na energia que gira no cosmo, os planetas, nas constelações, nas Vias Lácteas, enfim, se ele é tão grandioso, iria ele se incomodar comigo? Iria ele se incomodar com as pessoas, seres humanos, tão pequenos, como diz aqui na expressão, tão pequenos,
pequenos diante de tão grandioso que é Deus? Então, Kardec vem com essa pergunta e os espíritos respondem dizendo o seguinte: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, sendo Deus toda essa grandeza, Criador de tudo, Ele sabe o que criou. Ele conhece a movimentação, a função de cada ser criado, de tudo aquilo que foi criado em todo esse vasto universo. Ele conhece tudo porque foi o Criador. Então, quando a pergunta diz, se eu sou tão pequenininho, como ele vai se incomodar comigo? O Espírito diz que Deus se ocupa de todos os seres que ele criou. Não só um ser humano, mas até um pequeno micróbio, até uma larva, até as montanhas, até os grandes animais, até aqueles que são vistos no microscópio. Deus criou tudo e tem conhecimento de tudo. E sabe a função e o funcionamento de cada um desses seres criados, o mecanismo que gira, a esfera sobre a qual todos eles se movimentam, porque Deus é grandioso, Deus é todo poder. Se Ele criou tudo, como Ele não sabe? Mas então, às vezes, nós nos sentimos assim como desprezados, às vezes nós estamos assim muito tristonhos e melancólicos, passando às vezes por muitas dificuldades, muitos perrengues em nossa vida. Em muitos momentos, às vezes, nós oramos no desespero, não na força da fé verdadeira, mas às vezes no desespero, na agonia, no momento da inquietude, sem que em nossas palavras estejam realmente ali colocadas um sentimento profundo de com quem eu estou falando. Meus queridos, nós somos poderosos, sim, porque Deus nos criou e Jesus disse que nós somos deuses nessa proporção de criatura divina. Então, vamos nos momentos de dificuldades, vamos esquecer e colocar ao lado esse sentimento, às vezes, de pena de nós mesmos, em achar que estamos desprezados, que somos tão pequenos. Quem sou eu para Deus olhar por mim? Ele olha sim, olha por todos e dá a cada um de acordo com as suas obras, com as suas necessidades. Esta é a questão que nós temos que ficar bem atentos. Na pergunta 964, Kardec reforça essa questão da grandeza de Deus e da pequenez do estado humano. Então ele diz: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos. Ele falou, primeiramente, como indivíduo, agora sobre os atos do indivíduo. Então ele diz: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou para nos punir. A maioria desses atos não são tão, para ele, insignificantes. Então, qualquer atitude minha, às vezes eu posso pensar que pela grandeza e a preocupação de Deus com coisas muito maiores, com um universo imenso, Ele vai se preocupar com uma transgressão minha? É isso que ele quer dizer. Se Deus tem necessidade de se ocupar com os nossos atos, ele vai ligar para o que eu estou fazendo, vamos dizer assim, nessa linguagem, ele vai se ocupar com isso para me recompensar ou para me punir?
Então um sentimento, uma ideia de como se Deus estivesse do alto, observando com uma vara de um lado para punir e o afago do outro. Os Espíritos respondem a essa pergunta dizendo: Deus tem as suas leis que regulam todas as nossas ações. Então não é que Deus está ali monitorando todos os atos, porque Ele nos concedeu as suas leis, e pelas leis eu tenho que caminhar na sua observância. Então ele diz aqui: Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. As minhas ações sejam más, quando entra na pergunta, ou as ações que sejam no bem. Então ele segue dizendo o seguinte: se as violarem, essas leis, a culpa é vossa. Então Deus criou as leis e colocou em nosso sentimento mais profundo, o âmago do nosso coração, do nosso espírito, dos arquivos mentais do ser humano. E todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E Deus nos facultou, dando-nos o livre-arbítrio, para que pudéssemos escolher entre o bem e o mal, entre aquilo que deve ser feito ou que não deve ser feito, as nossas escolhas. Então ele disse: se as violarem, a culpa é sua. Ora, se eu sei que isso aqui é errado, eu vou caminhar sempre no bem, não vou ser atingido pelo mal, porque eu estou caminhando no bem, eu tenho essa consciência, e assim eu posso me guiar, porque esta é a lei de Deus. A recompensa é esta: é estar bem, não estar aí nas penas daquilo que eu fiz de errado, que resultou num prejuízo para mim. Então ele diz: Deus não expande, um julgamento contra ele, dizendo, por exemplo, tu és glutão e eu vou te punir por isto. Mas ele traçou um limite às doenças, que às vezes também vem a morte, que são consequência dos vossos excessos. Então aquele lado de que Deus está olhando, não punindo ou afagando, não, ele diz que os Espíritos falam de que nós somos administradores das nossas ações, e as consequências, sejam elas boas ou más, prejudiciais ou não, para nós, depende das nossas escolhas, das nossas atitudes, porque as leis estão aí para nos ensinar, nos mostrar o caminho certo. Ele disse: mas ele traçou o limite. E qual é o limite? Estão aí, quando eu ultrapasso os limites das leis divinas, estão aí as enfermidades e até mesmo a morte. Ou seja, quando ele fala no glutão, ele fala naquele indivíduo que é insaciável no comer, por exemplo, sabendo de que o excesso do alimento pode causar enfermidades no corpo físico, assim como outros tipos de situações, como vícios por drogas, sejam elas lícitas ou não, o que venha me trazer prejuízo para o meu corpo físico. É uma lei. Se eu realmente extrapolo os limites da lei, busco prejudicar o meu corpo, o meu organismo, aí ele diz: aí estão as enfermidades e até mesmo a morte. Porém, se eu me poupo dessas coisas, eu tenho uma vida mais longa, mais saudável, mais tranquilo. É isso que Deus quer passar para nós. As leis são isso. Ele conclui dizendo: eis as punições, ele resulta da infração da lei. Assim se passa com tudo. Então, quando eu vou infringir as leis que estabelecem os limites do funcionamento de todas as coisas, eu vou arcar com as consequências. Mas Kardec faz um comentário interessante. Ele diz o seguinte: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Tudo que eu faço,
Qualquer ação minha estão aí no crivo das leis divinas, dentro das leis divinas. Tudo que eu faço, se eu faço errado ou certo, as leis estão aí para regular. Não é assim com as leis humanas. Está nas leis humanas escrito de que aquele que tira a vida do seu semelhante, ele é réu, deve ser julgado e, consequentemente, sendo comprovado, ele vai o que? Arcar com a pena que verá ser estabelecida pelo o quebrar das leis humanas, não tirar a vida do seu semelhante. Não lançar mão daquilo que não é seu, o roubo, a desonestidade, a contravenção. As leis humanas estão aí para julgar isto. Ora, se as leis humanas estão atentas para essas coisas, quiçá as leis divinas, que são imutáveis. Porque as leis humanas passam também por mudanças de acordo com o desenvolvimento da sociedade e até mesmo quando há interesses de grupos. Então, as leis humanas, elas podem sofrer mudanças, mas as leis divinas não. Por isso, quando nós quebramos as leis divinas, que é a boa conduta, que é a ação no bem, na observação das recomendações do Senhor, somos recompensados por não termos que pagar com essas penas que venham prejudicar a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso semelhante, a natureza, tudo aquilo que é da criação. Então tem que ter um respeito a essas leis. Cada vez que eu quebro essas leis, as penalidades vêm sobre mim, porque eu mesmo assim o quis. Eu mesmo assim procedi. Porém, se observo as leis divinas, o benefício vem em forma de bênçãos para a minha vida. E Kardec, ele segue dizendo o seguinte, ele diz o seguinte, cede-lhe, por exemplo, ele dá um exemplo que nós vamos tratar daqui a pouco, quando ele fala o seguinte, mas, por mais insignificantes que nos pareçam, que não passam de uma violação dessas leis, às vezes a gente fez uma coisinha e diz assim, mas foi uma bobagem, foi um pequeno deslize que eu cometi, Deus não vai se incomodar com isso. Ora, as leis divinas, elas são bem claras. Como, por exemplo, as leis humanas em certa escala. Por exemplo, se o indivíduo rouba um pão, ou rouba um calçado, vamos dizer assim, mas outro indivíduo, por exemplo, rouba milhões, rouba 1 milhão. O que acontece? Diante das leis, todos são pessoas que descumpriram aquilo que as leis estabelecem como regra de conduta e de respeito mútuo à propriedade, aos bens, seja o que for. Então, tanto faz alguém roubar um par de sapatos, que vai custar, vamos dizer lá, 50, 100 reais, quando alguém que roubou ou se lucrupretou de 1 milhão ou 2 milhões de reais, ambos quebraram as leis, ambos são réus. Mas como é que a lei humana trata cada um na sua proporção? Mas diante das leis divinas, todos nós que quebramos as leis divinas, com as nossas atitudes equivocadas, com as nossas escolhas que nós fizemos, somos réus diante da lei divina. Eu conheci um irmão que ele dizia o seguinte, diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Tudo aquilo que está fora da lei é ilegal, e sendo ilegal, é passivo de correção, de ajuste diante daquilo que as leis estabelecem.
Mas Kardec dá inclusive um exemplo interessante quando ele fala a respeito de um pai, por exemplo, que esse pai, ele diz aqui, um pai dá ao filho a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se, dá-lhe um campo para cultivar e diz a ele, eis a regra a seguir e todas as instruções necessárias para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Então ele diz que como um pai que instruiu o filho e deu para ele um campo, deu para ele uma propriedade, e disse como ele plantar, como ele cultivar, para que aquilo venha a trazer a sua manutenção, a sua subsistência. Ele disse, desde também a instrução para acompanhardes estas regras. Se seguires, o campo produzirá bastante para te proporcionar um repouso também na velhice. Ou seja, se eu recebi do Pai uma propriedade, as instruções, os implementos, os recursos para fazer produzir para meu sustento, a minha manutenção, a minha existência, e eu não uso isto adequadamente, conforme as instruções, que ele diz aqui, que lá adiante vai me faltar. Eu não vou ter como, se eu não utilizar esses conhecimentos e não me aplicar a tudo isso, o que virá? Virá a minha necessidade, a minha carência, a minha fome, a minha dificuldade, como ele diz, até mesmo na sua velhice, você não tem de onde tirar o sustento. Por quê? Porque eu não apliquei adequadamente os conhecimentos, os recursos que me foi colocado à disposição. Então é assim com as leis divinas. Deus nos ensina todas as coisas. Quem não sabe de que o roubo é um crime diante dos homens e diante de Deus? Quem não sabe que o abuso do meu corpo físico, nos vícios, nas negligências da minha saúde, etc., vai me trazer enfermidades futuras? Nós também sabemos de que se eu vir as costas para o meu irmão, que está ali, carente, seja ele economicamente, seja ele moralmente, e de que emocionalmente, de que caráter for. As leis divinas estão na minha consciência de que eu estou aqui para ser útil, para auxiliar o meu irmão, o meu companheiro de estrada. Pode não ser irmão consanguíneo, mas é companheiro de estrada. Estamos todos na mesma embarcação. O resultado do êxito depende de cada um de nós. E o meu êxito depende de mim, na observação das leis divinas. Então vamos lembrar de que Deus conhece tudo o que se passa conosco. As nossas necessidades, conhece as nossas carências, conhece os nossos momentos de satisfação, de alegria, de prazer, conhece as nossas boas ações, como também conhece as nossas más atitudes. E Ele não nos pune. Quem pune são nós mesmos no descumprimento das suas leis. Quando Ele fala sobre o filho, o pai que deu a propriedade ao filho, no futuro, se ele observa aquilo que lhe foi passado, ele terá um futuro garantido no equilíbrio, na tranquilidade, naquilo que no futuro ele espera ter. Assim é no lado moral, no lado do espírito. Se eu observo as leis divinas, aquilo que Jesus nos ensinou, sim, o futuro que me aguarda será glorioso. Então as ofensas que chegam a nós estão aí para que nós possamos escolher que atitude vamos ter, porque são provas que se chegam a nós. Então, Jesus nos ensinou tantas coisas. Sabe, é que o orgulho, a vaidade
que ainda estão enraigadas no nosso íntimo mais profundo ainda, das nossas inferioridades morais, faz com que nós descumpramos as leis divinas e vamos pelo nosso egoísmo, né? Se alguém discute comigo e me agride, a inclinação moral, o estágio em que eu estiver, que vai determinar qual a minha reação. Eu conheço uma pessoa, uma amiga nossa, que ela disse que no passado, antes dela conhecer a doutrina espírita, ela dizia que não levava desaforo para casa. Quando alguém a ofendia, ela iria também dar o revide. Se alguém viesse com uma pedra, ela iria com duas. E qual o resultado disso? É entrar numa sintonia de conflito que desequilibra emocionalmente o ser humano, como também abre o espaço para que espíritos inferiores, para que as energias negativas venham sobre mim e me levem ao desatino. E aí eu sou infeliz quando eu fujo das leis divinas, o não revide. Jesus disse assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te tirar a vestimenta, dá-lhe também a túnica. Se alguém te esbofetear o rosto, o lado esquerdo, dá-lhe também o direito. Não é que nós vamos ser, vamos dizer assim, passivo das nossas ações em tudo, mas pacífico. Aquele que não revida o mal com o mal. Aquele que reconhece naquele que nos ofende, ainda é um irmão que está num patamar evolutivo ainda muito abaixo daquilo que deveria estar, e que nós temos que orar por ele e perdoá-lo pelos males que ele vem causando, seja a natureza, seja as pessoas, seja a mim mesmo, e orar por aqueles que sofrem, pelos necessitados, aqueles irmãos que estão aí na estrada, que no passado, quem sabe, em alguns momentos, ofenderam as leis divinas e hoje estamos aí no resgate. E finalmente, Kardec nos fala o seguinte: não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensa à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado as regras traçadas pelo pai. Deus é ainda mais previdente. Olha que coisa. Deus ainda é muito mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. E envia-nos espíritos que nos inspire, mas não os escutamos. Quantas vezes a gente toma uma atitude equivocada, agressiva, desonesta, uma atitude que venha trazer prejuízo, seja lá quem for, e às vezes aquilo bate em nós, aquele sentimento de que procedemos errado. E é nesse momento, como ele diz, que Deus envia os conselheiros, o nosso anjo guardião que está aí do nosso lado, todos os dias, todos os momentos, a nos inspirar, a nos dar assim aquela intuição de que esse não é o caminho do bem. Siga o caminho do perdão, deixa a ofensa passar. Esses são os conselhos que esses espíritos amigos tentam nos trazer todos os momentos. E ele diz ainda mais, há ainda outra diferença, falando daquilo que do homem, e agora ele fala das bondades divinas. Ele diz mais, há ainda uma outra diferença, além do encaminhamento que Deus nos traz pelos bons espíritos, pelo anjo guardião. Ele diz também de que Deus dá ao homem um recurso
por meio das novas existências, a reencarnação, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o Filho de quem nós falamos não terá senão que empregar-se na sua vigília. Ele está perdendo o seu tempo, está resgatando aquilo que ele mesmo negligenciou. Mas Deus nos dá oportunidades pela reencarnação para voltarmos aqui a este corpo físico, numa nova experiência, numa expiação, uma prova, aonde nós falhamos, aonde nós negligenciamos com as suas leis. Não é ela a punição, mas temos que voltar a este mesmo mundo para passar pela mesma situação. E desta vez, com o propósito de suportar, de vencer aquilo que nós poderíamos ter conseguido e que nós deixamos passar. Portanto, meus queridos amigos, vamos guardar esses conselhos de que Deus não pune ninguém. Nós é que nos punimos a nós mesmos, que as nossas consciências é que nos cobram, e que o bem que nós fazemos volta para nós como recompensas de bênçãos divinas, para que nós possamos, quem sabe, alcançar um estágio evolutivo muito melhor daquele que nós estamos hoje. São as bênçãos de Deus que nos aguardam a todos, para que nós possamos penetrar nas regiões mais felizes que tanto nós almejamos. Fica com Deus. Que Deus nos ilumine a todos. Nos conceda uma semana de muita paz. Que Ele guie os seus passos, os seus caminhos, no seu trabalho, na sua casa, na sua caminhada na rua, onde quer que estejas. Deus ilumine a sua vida e te faça compreender de que na observação das suas leis, é através desse processo que nós seremos felizes. Muita paz para todos. Que assim seja.